aí, meu povo, vamos descobrir a história? Bom, a temática da nossa aula de hoje vai ser os aspectos gerais da Idade Média. Bem, primeiramente, para a gente entender isso, precisamos conversar um pouquinho sobre periodização. O que é isso, professor? Periodização é um instrumento utilizado por nós, historiadores, para melhor aplicar o conhecimento histórico didático, certo? Sabendo disso, nós podemos redirecionar o início da Idade Média ao século V, com a desintegração do Império Romano e as invasões bárbaras. E ele se prolongou até o século XV, certo? São 10 séculos de extensão. Mas a gente divide de novo. O ano 1000 foi um divisor de águas. Antes do ano 1000 a gente chama de Alta Idade Média. Depois do ano 1000 a gente chama de Baixa Idade Média. O primeiro período, a Alta Idade Média, ela foi caracterizado por um aspecto de, digamos, desestruturação, com as invasões bárbaras e o Império Romano desintegrado. A sociedade europeia ainda estava procurando se firmar de alguma maneira. Então, crises agrícolas, fome, guerras, conflitos. Estava um caos a Europa nesse momento. A partir do ano 1000, o feudalismo vai se consolidar, ou seja, os reinos feudais, eles vão estar criados, consolidados, certo? Bom, entendendo isso, nós podemos avançar agora para o aspecto da economia medieval. Primeiro ponto. Muitas pessoas dizem, no período medieval não houve trocas comerciais no sentido de você usar o dinheiro que a gente conhece, moedas, trocas de moedas, por exemplo. Não, existiam moedas medievais, mas o mercado financeiro ele girava no que eu chamo de in natura. Eu trocava um objeto por outro. Existia trocas com dinheiro, com moedas? Sim, mas era uma coisa muito incipiente, uma coisa muito pequena. Era irrisório. A maioria do comércio era feito por trocas in natura, trocas diretas. Beleza? Show. Outro aspecto importante da economia se diz a subsistência. Não havia necessidade de grandes trocas comerciais. Por quê? O feudo ele era autossustentável. Você plantava e você consumia isso. Ele se autogeria. Show? Entendido isso, podemos avançar para o aspecto da sociedade feudal. Primeiramente, devemos conhecer ou compreender dois aspectos, a hierarquização e o cerimonialismo. Eles marcavam a sociedade feudal. A hierarquização, ela converge para o quê? Para 3 grandes grupos, o clero, a nobreza e os camponeses. Nesses grupos não existia dinamismo social. O que é dinamismo social? Não existia troca de classe. Quem era camponês não virava nobre, quem era nobre não virava camponês. Você nascia nobre ou você nascia camponês. E você morria assim. Beleza? E o aspecto do cerimonialismo. Ele fomenta o que a gente conhece como relações feudo-vassálicas. Em que um senhor ele trocava fidelidade por meio de uma cerimônia com outro senhor, ou com um servo, ou com outro nobre. Era um laço de fidelidade criado entre 2 homens. Um defenderia você enquanto o outro prestaria serviços, certo? Bem, avançando para a esfera da política, vamos entender a importância da igreja e a importância da terra no período medieval. Sabendo que dentro desse contexto o poder estava descentralizado, o que eu quero dizer com isso? Já que existiam vários senhores feudais, não existia uma figura única de um imperador, de um rei, de um monarca, o poder estava disperso. Estava na mão de várias pessoas. Mas, entretanto, porém, a igreja, ela tomou a frente. A igreja pode ser considerada como o maior senhor feudal. Ela que possuía a maior quantidade de terras. Devemos entender que no período feudal, terra era sinônimo de status. Quem tinha maior terra, tinha maior poder. Por isso a igreja era soberana. Ela era poderosa. Senhores feudais que tentassem bater de frente com ela para conquistar mais terras, eram excomungados. E como a igreja ela tinha a supremacia do imaginário social e do conhecimento intelectual, você ser excomungado nesse período é você ter a passagem garantida do inferno. Você não tem mais salvação. Então isso criava um caos dentro do ideário da população. A igreja ela tinha um poder muito forte, tanto intelectualmente como politicamente e até mesmo economicamente. Por fim, vamos tentar desconstruir o conceito de Idade das Trevas.
Por que ele foi colocado junto ao período medieval? Bem, para a gente entender isso, devemos viajar um pouquinho lá para frente, para a Idade Moderna, para o que a gente chama de Renascimento. Esse movimento artístico, para bater de frente com a Igreja, ele tentou periodizar a Idade Média como um período sombrio de trevas, em que o intelecto, em que a cientificidade, ela foi escondida por debaixo do pano. Que a Igreja, para se tornar soberana, para manter a sua soberania, ela resolveu ocultar tudo isso. Mas a verdade é que dentro da Igreja se fazia ciência. Os monastérios no período medieval, eles eram os grandes laboratórios. Todos os escritos clássicos, ensinando técnicas agrícolas ou a construção de algum artefato, de alguma máquina, estavam nas bibliotecas, nos conventos e dos monastérios. O Renascimento teve acesso a todo o conhecimento clássico graças à conservação deles pela Igreja. Então, foi um conceito criado pelos renascentistas para bater de frente com a Igreja e para dar um impulso maior a eles. No sentido de quê? De que ia ser uma retomada da antiguidade clássica. De que todo aquele esplendor artístico do período clássico, da Grécia e da Roma, iria ressurgir, iria voltar a crescer, a se desenvolver. E que o período medieval havia sombreado, havia ocultado tudo isso. Então é isso, pessoal. Eu tentei mostrar para vocês aqui alguns aspectos gerais que norteiam o que a gente conhece como Idade Média. Então, valeu, pessoal. Fica meu agradecimento. Deem seu like. Se não gostou, dá o dislike. Comentem. Deem seu feedback. É muito importante pra gente. Tamo junto e vamos descobrir história com o professor Álvaro.